Ah, é para saber que também eu gosto de estar comigo. Irei lá de vez em quando, mas já não saio daqui senão para o cemitério. Isso falou a Rita, irmã do conselheiro Aires, né? Ajustaram visitar um ao outro. Aires viria jantar às quintas-feiras. Dona Rita ainda lhe falou dos casos de moléstia dele. Ao que Aires replicou que não adoecia nunca, mas se adoecesse, viria para Andaraí. O coração dela era o melhor dos hospitais. Talvez que em todas essas recusas houvesse também a necessidade de fugir à contradição, porque a irmã sabia inventar ocasiões de dissidência. Contradição aqui, né, entenda como discussão, né, em que um contraria o outro, né, não uma contradição discursiva, né. Repare o modo bem diplomático mesmo de Aires, né, repare como até com a irmã dele ele vai todo com essa fala melíflua, né, elogiando e conseguindo o que ele quer, né, sempre evitando dissidências. Naquele mesmo dia, era o almoço, ele achou o café delicioso, mas a irmã disse que era ruim, obrigando a um grande esforço para tornar atrás e achá-lo detestável. Percebeu como o Aires teria que gastar muita energia, porque uma coisa é certa, ele não vai querer bater de frente, né? Por que eu vou discutir sobre um café, se o café é bom ou é ruim, né? E ele tem esse impulso de fazer a pessoa se sentir bem, né? Então perceba o malabarismo que ele teve que fazer ali para dizer, olha, eu falei que ele é excelente, mas excelente no sentido, até concordar com ela e deixar ela feliz. Imagine quão cansativo seria para ele fazer isso vez após vez, após vez, após vez, né? A princípio, Aires cumpriu a solidão, separou-se da sociedade, meteu-se em casa, não aparecia a ninguém ou a raros e de longe em longe. Em verdade, estava cansado de homens e de mulheres, de festas e vigílias. Fez um programa. Como era dado a letras clássicas, achou no padre Bernardes essa tradução daquele salmo: alonguei-me fugindo e morei na soedade. Foi a sua divisa. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Nós estamos falando aqui do Salmo 55, versículo 7, tá bom? 55, versículo 7. Deixa eu ver se eu leio aqui para você. Na tradução moderna, né? Ó, se eu tivesse asas como a pomba, levantaria voo e encontraria descanso. Sim, fugiria para longe, permaneceria no deserto, né? Uma coisa bem importante quando a gente vai ler Machado de Assis é reparar que, primeiro, o que eu sempre falo, né? Há muita referência bíblica no Machado de Assis. O universo cultural do Machado de Assis é um universo católico, não há como negar isso daí. Então, primeiro isso. Segundo, a gente vai ver que às vezes ele vai mencionar, talvez se ele mencionar um versículo, alguma coisa, não é facilmente que nós vamos reconhecer nas nossas Bíblias, né? Por quê? Porque Machado de Assis usava uma tradução chamada tradução do Padre Figueiredo, né? Eu tenho a tradução do Padre Figueiredo, essa linda edição aqui, né? Essa linda edição. Só que a minha edição é uma edição moderna de 2022, né? E eles consertaram tanta coisa, eles atualizaram tanto isso daqui, que eu acho que até não poderia mais chamar de tradução do Padre Figueiredo, né? A edição que o Machado de Assis lia da Bíblia é uma edição, se eu não estou enganado, de 1865. Se eu não estou enganado. Isso, 1865. E lá você vai ver que tem outros termos, às vezes até a versiculação, se é que se pode falar nisso. Ixi, derrubei o troço aqui. Derrubei minha Bíblia.
os versículos às vezes, né, mudam ali, e é claro, deve existir toda uma história interessante por trás disso, mas não é difícil achar a edição da Bíblia do Padre Figueiredo de 1865, tá? Então, se você quiser, é interessante. Toda vez que o Machado de Assis faz uma referência bíblica, você vai reconhecer vocabulário, né? Você vai reconhecer muito mais. Não é o caso aqui porque ele especificamente diz que ele não está usando a tradução do Padre Figueiredo, né? Então ele fala do Padre Bernardes aqui. Essa tradução eu não tenho, não tive contato com ela. Cuidado, né? Você reparou o versículo que eu li, ele parece bem diferente desse daqui, principalmente por causa de vocabulário, tá? Alonguei-me fugindo e morei na soedade. Alonguei-me aqui é afastei-me, ok? Apartei-me, fugindo e morei na soedade. Soedade é uma palavra muito interessante. Por quê? Porque da palavra soedade ou soidade, nós temos duas palavras. A primeira palavra, solidão. E lembre-se, soidade ela é uma palavra que ela se autoexplica etimologicamente, né? É o estado de estar só. Só idade, né? Só idade, né? Cúmplice, cumplicidade. Só idade. Soidade, soidade, né? E de soidade nós temos a palavra solidão e a palavra saudade também. Porque o que é saudade? Você está só. E aí você começa a sentir falta de alguém. É interessante porque nós temos então o ato de estar só, e desta palavra soidade, e desta palavra nós temos duas ênfases. Uma é a ênfase em mim mesmo, né? E aí nós temos a solidão. A outra ainda é a ênfase em mim, porque eu estou só, mas nos outros há uma ênfase também. Então você, tipo assim, você está só, você tem soidade, mas você olha para os outros, e aí você sente saudade. Uma bela etimologia. Bom, então, afastei-me, fugindo, e morei na solidão, né? Foi sua divisa. Divisa é um emblema, né? Uma palavra ou uma sentença que resume, tipo o seu slogan, né? É claro que o versículo está totalmente tirado de contexto, né? O importante é só isso. Ele vai tentar fazer isso com a vida dele, né? Alonguei-me, fugindo, e morei na soedade. Foi sua divisa. Santos, se lhe adesse, falaia esculpir a entrada do salão para regalo dos seus numerosos amigos. Aires deixou-a estar em si. Então, ele não precisa, como Santos faria, publicar esse novo lema de vida. Alguma vez gostava de a recitar calado. Parte pelo sentido, parte pela linguagem velha, até para os tempos do Machado de Assis. Alonguei-me fugindo e morei na soedade. Alonguei-me e soedade são palavras velhas já naquele tempo, né? Alguma vez gostava de a recitar calado, porque parte pelo sentido, parte pela linguagem velha. Alonguei-me fugindo e morei na soedade. Assim foi a princípio. Às quintas-feiras ia jantar com a irmã. Às noites passeava pelas praias ou pelas ruas do bairro. O mais do tempo era gasto em ler e reler, compor o memorial ou rever o composto para relembrar as coisas passadas. Estas eram muitas e de feição diversa, desde a alegria até a melancolia, enterramentos e recepções diplomáticas, uma braçada de folhas secas que lhe pareciam verdes agora, as folhas secas do passado que parecem verdes ao você revisitá-las através de um escrito qualquer. Eu não sei se você teve já essa experiência, se você escreve ou escreveu ou teve algum tipo de nota, agenda do passado, mas vale muito a pena revisitar essas coisas. Alguma vez as pessoas eram designadas por um X ou por 3 asteriscos, e ele não acertava logo quem fosse.
mas era um recreio, ou seja, um passatempo, né? Era um recreio procurá-las, achá-las e completá-las. Mandou fazer um armário envidraçado onde meteu as relíquias da vida, retratos velhos, mimos de governos e de particulares, um leque, uma luva, uma fita e outras memórias femininas, medalhas e medalhões, camafeus, pedaços de ruínas gregas e romanas, uma infinidade de coisas que não nomeio para não encher papel. Camafeu é como se fosse um, como é que eu posso dizer, um enfeite, assim, ele é esculpido em relevo. Era mais ou menos comum naquele tempo. As cartas não estavam lá, viviam dentro de uma mala, catalogadas por letras, por cidades, por línguas, por sexos. 15 ou 20 davam para outros tantos capítulos e seriam lidas com interesse e curiosidade. Um bilhete, por exemplo, um bilhete encardido e sem data, moço como os bilhetes velhos, assinado por iniciais, um M e um P, que ele traduzia com saudade. Não vale a pena dizer o nome. Bom, duas observações antes da gente terminar esse vídeo, né? Primeiro, essa arqueologia, que eu não sei quanto a você, mas parece dar um sentido assim que aqui nós estamos de frente ao próprio Machado, pelo menos um pedaço do próprio Machado, né? Rever cartas antigas, não sei, é só uma, como é que se diz? É um chute, né? E o segundo repare como a nossa narrativa, ela às vezes muda de nível um pouco. Repare como a nossa narrativa, em teoria, nós estamos falando aqui, do Aires, que compôs a narrativa Esaú e Jacó, né? Em teoria é aí, lembra lá na introdução, né? Encontraram nos velhos papéis do Aires, né? Depois dos seus diários, encontraram lá essa narrativa. Então a narrativa inteira deveria ser focada na história do Esaú e Jacó, e é claro, dos seus pais, todas essas pessoas aí, né? O próprio Aires aparece nessa narrativa como personagem. Até aí tudo bem, né? Então eu posso falar sobre a história do meu irmão, escrever sobre o meu irmão, eu vou aparecer como personagem, até aí tudo bem. Mas perceba, e lembre-se, que é o Aires que está escrevendo sobre ele mesmo, né? Se nós queremos obedecer à ficção aqui. Mas perceba que toda vez que o Aires fala sobre si mesmo, ele corre até o risco, de tanto que ele presta atenção, ele corre até o risco de não ser coeso, né? De forma que há dois níveis na narrativa, né? Porque, por exemplo, você poderia se perguntar, o que tem a ver o fato dele querer ou não morar com a sua irmã, do fato dele revisitar o passado. Lembre-se, revisitar o passado, tentando atar as duas pontas da vida, mais ou menos como o Bentinho quis fazer ao escrever Dom Casmurro, né? Fechei parênteses. O que isso tem a ver com a narrativa do Esaú e Jacó, né? Dos irmãos Pedro e Paulo? A resposta é não muito. Não muito. E realmente a gente fica com esses dois níveis de leitura.